Boa noite a todos. A Faculdade Imaculada da Conceição do Recife está muito feliz, com a presença de vocês na nossa primeira Semana Bíblica, sendo realizada em parceria com a Paróquia da Torre. É uma honra para a gente estar recebendo paroquianos da Torre, alunos da nossa instituição, também colaboradores, para a gente participar desse momento de partilha, de reflexão sobre a Palavra de Deus. O nosso encontro está sendo gravado, então quem depois quiser ver o encontro, quiser partilhar para outras pessoas esse momento rico sobre o livro do Deuteronômio, pode compartilhar, que vai estar disponível no canal Ouve-me Web TV, que é o canal do YouTube da Paróquia da Torre. E eu quero dar as boas-vindas, ao seminarista Everton Ângelo, ele que vai conduzir o primeiro dia do nosso encontro bíblico. A gente fizemos uma pequena alteração, na nossa programação, porque hoje estava programado para ser o padre João Bosco, mas houve um imprevisto e ele pediu para fazer uma troca. Então, o padre João Bosco, que estaria hoje conosco, ele estará amanhã fazendo, então, a reflexão. E hoje nós teremos a ilustre presença do seminarista Everton, ele que é bacharel em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, é graduando do curso de teologia da nossa universidade e vai partilhar conosco sobre o tema do mês da Bíblia 2020. Então, eu vou só parar aqui a apresentação para que ele possa iniciar esta noite conosco. Então, boa noite mais uma vez a todos e sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigado pela acolhida, Cordeiro. Sejam todos bem-vindos. Vejo aqui que temos muitos seminaristas. Já dá um frio na barriga falar para seminarista, é difícil, mas vamos lá. Tem gente também da Torre, claro, de Vitória de Santo Antão, Maria José, Mauro e o povo da Faculdade Imaculada Conceição, sejam todos bem-vindos. Bem, como o Cordeiro disse, eu estou aqui substituindo a palestra do Padre Bosco. Ele falaria hoje sobre o aspecto teológico do livro. Essa minha palestra sobre o tema do mês bíblico de 2020 seria só na quarta-feira, mas aí vamos tratá-lo hoje. Então, tenho que dizer de início que vamos tratar, como já disse, dessa temática do mês bíblico que está no livro do Deuteronômio, no capítulo 15. Amanhã e depois vocês tratarão sobre os aspectos teológicos e sobre os aspectos históricos do livro, também algo muito interessante. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui a apresentação para que vocês vejam, se situem melhor. Estão vendo? Sim. Pronto. Então, aí está o cartaz do mês da Bíblia desse ano. E o tema, abre a tua mão para o teu irmão. Está no livro do Deuteronômio, como disse, no capítulo 15, versículo 11. Aí está o cartaz com a irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que foi canonizada no ano passado, nossa primeira santa brasileira. Então, de início, quando eu vou falar sobre a Bíblia, no mês de setembro, eu sempre faço essa pergunta: por que setembro é o mês da Bíblia? Primeiro, nós temos que entender uma coisa: trata-se de um mês temático na dimensão pastoral da igreja. O mês da Bíblia, os meses temáticos, agosto, setembro e outubro, não tocam os aspectos litúrgicos, mas sim os aspectos pastorais da vida da igreja no Brasil. E por que setembro foi escolhido por nós católicos para ser o mês da Bíblia? Porque no último dia desse mês, muitos já sabem disso, mas vale recordar, celebramos a memória de São Jerônimo. São Jerônimo, ele foi o tradutor da Vulgata, a primeira versão latina da Bíblia,
né? Duas traduções, quando nós falamos da Bíblia, ganham bastante atenção, é a Septuaginta, que é a tradução das escrituras hebraicas para o grego, e depois a tradução da Vulgata, que foi feita por São Jerônimo, aí já depois de Cristo. Então, São Jerônimo, ele é um padre e doutor da igreja. Padre porque viveu no tempo correspondente à teologia patrística, que vai da morte do último apóstolo até o século VIII da era cristã. Então, vamos também nos situar no Pentateuco. Vejam, se tiverem alguma pergunta, podem interromper, porque fica mais fácil tirar as dúvidas no momento do que deixar tudo para o final, para não juntar tudo. O Deuteronômio, nós veremos daqui a pouco, mas vou adiantar, ele é o último livro do bloco do Pentateuco. Esse termo Pentateuco vem do grego e significa rolos, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia, que podem ser chamados também de lei de Moisés ou apenas de lei. O bloco do Pentateuco, ele é formado pelos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos tratar nessa palestra sobre o livro do Deuteronômio. Vale salientar aqui, fazer uma observação, que os samaritanos, eles reconhecem apenas o Pentateuco como sagrado. Então vamos falar também um pouco da formação do bloco do Pentateuco. Os estudiosos acreditam que o Pentateuco, que também é chamado de Torá, Torá significa instrução. Tem pessoas que traduzem por lei, tem pessoas que traduzem por instrução. Mas os estudiosos são quase que unânimes ao afirmar que, de fato, o Pentateuco, Torá, está mais para a instrução do que para a lei. Então, o Pentateuco, na forma como nós o conhecemos hoje, ele só foi reunido pelos sábios judeus por cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, esses sábios judeus que viveram nesse período reuniram todas as narrativas das relações de Deus com o homem. O primeiro aspecto da transmissão da fé, principalmente quando nós falamos de antiguidade, foi o aspecto oral. A fé, de início, ela foi transmitida oralmente, né? Também acreditam que por cerca de 400 anos da época de Abraão, foi que o Pentateuco começou a ser escrito. Ou seja, nós temos um período muito longo de vivência da fé apenas pela oralidade. Aquelas pessoas que viram, as que foram testemunhas oculares, transmitiram para os outros as maravilhas que Deus tinha feito no meio daquele povo. Então, só para recapitular, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, como nós mais ou menos o entendemos hoje, só foi reunido por volta de 400 anos antes de Cristo, pelos sábios que viveram nessa época e que juntaram os relatos das revelações de Deus aos patriarcas. Então, podemos dizer, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, de que a Bíblia nasce de uma tradição oral. Isso é inquestionável. De fato, a Bíblia, ela nasce de uma tradição oral. Primeiro a fé foi falada, primeiro a fé foi dita pela boca do povo. As maravilhas que Deus outrora fizera foram transmitidas de boca a boca. Depois que essas tradições, que essas maravilhas foram redigidas. Então, o nome do livro, o Pentateuco, o título desse livro do Pentateuco vem do grego, Deuteronômio, e também do hebraico, que significa palavras, Devarim. No hebraico, esse livro significa palavras. Já no grego, ele significa, na versão da Septuaginta, Deuteronômio, significa segunda lei ou repetição da lei. Então, em hebraico, Devarim, que significa palavras ou eis as palavras, termo que é tirado do primeiro versículo do texto hebraico, e em grego, Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. Então, vamos situar o livro, para que todas as pessoas possam entender mais ou menos o contexto onde estamos. O livro do Deuteronômio
se estrutura ao redor de discursos proferidos por Moisés. Esses discursos intercalam textos narrativos e textos legislativos. Quando falamos também do Deuteronômio, assim como falamos do livro do Levítico, damos também muita ênfase à parte legislativa do livro. De fato, nós temos uma vastidão de códigos legislativos dentro do livro do Deuteronômio. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Ainda sobre o livro. Podemos dizer que todo o livro do Deuteronômio, é um grande discurso de despedida de Moisés na fronteira da Terra Prometida. Então, Moisés, que acompanha o povo de Deus, né, desde a saída do Egito, do tempo da escravidão, que Deus liberta o seu povo com o braço forte, o faz caminhar a pé enxuto sobre o mar vermelho, esse mesmo Deus que manda o maná para alimentar o povo, tudo sob o comando de Moisés. Então, nós vemos o discurso final, ou seja, o encerramento da missão desse patriarca no livro do Deuteronômio. Então, nós acompanhamos Moisés só não está no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, mas em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés, depois de Deus, é o personagem principal. Então, esse livro versa também sobre a despedida de Moisés na fronteira da Terra Prometida. Como nós sabemos, Moisés, ele não entrou na Terra Prometida, ele a contemplou em cima do monte e ali ele morreu, mas Moisés não entrou na Terra Prometida. E a narrativa que Moisés faz, mais ou menos, é em forma retrospectiva, sempre lembrando o passado, as maravilhas que Deus outrora operara com o seu povo. Então, vamos lá. Situando o tema do mês da Bíblia. Esse tema do mês da Bíblia, que nós tratamos esse ano, abre a tua mão para o teu irmão, que está no capítulo 15 do livro do Deuteronômio, ele está dentro do que nós chamamos do bloco do Código Deuteronômico, ou seja, dentro desse Código Deuteronômico que ocupa, né, os capítulos 12 ao capítulo 26 do livro, está esse Código Deuteronômico. E dentro desse código nós encontramos o nosso tema, que está, como já disse, no capítulo 15. Então, esse código reúne, sem ordem clara, diversas coleções de leis, como disse, o Deuteronômio fala muito sobre códigos legislativos. Então, esse código, sobre o qual nós estamos falando agora, ele reúne diversas coleções de leis diferentes, de diferentes origens, uma das quais devem provir do Reino do Norte. Nos próximos encontros, vocês vão saber diferenciar, saber a importância do Reino do Norte, do Reino do Sul, principalmente no tocante ao aspecto histórico. Então, quem for falar do aspecto histórico, vai, com certeza, tratar sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul na formação do povo de Israel. Então, esses códigos, essas coleções de leis, teriam sido introduzidas em Judá depois da queda da Samaria. Esse conjunto leva em conta a evolução social e religiosa do povo e deveria substituir o antigo Código da Aliança. Então, vamos lá, o tema. O nosso tema, Deuteronômio 15, tem como título o ano sabático. O ano sabático era, nós podemos dizer numa linguagem bem corriqueira, era um ano de descanso para o povo. Nós percebemos a presença do ano sabático no livro do Levítico, no livro do Êxodo e no livro do Levítico. Nós percebemos a citação aos anos sabáticos, ou seja, as pessoas, o povo de Deus trabalhava 6 anos e no 7º ano era o ano sabático. Então, eu não coloquei só nesse slide
o tema, só o versículo que nós vamos tratar, que é o versículo 11, mas eu coloquei do versículo 7 ao versículo 11, para que as pessoas entendam mais ou menos o contexto de onde sai o tema do mês da Bíblia desse ano. Então, vamos lá. Essas são as palavras da Bíblia, foram extraídas da Bíblia de Jerusalém, da tradução da Bíblia de Jerusalém. Quando houver um pobre em teu meio, quer seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando deres algo, não deis com má vontade, pois, em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do humilde e do pobre em tua terra. Então, meus irmãos, nós percebemos que esses versículos que nós tiramos do livro do Deuteronômio, tem de fato um cunho social muito grande. E é por isso que foi escolhido nesse contexto odierno no qual vivemos, para ser luz nesse mês da Bíblia, devido a essa abrangência social que ele faz. Se nós fôssemos versar sobre tudo isso, passaríamos os 3 encontros só tratando desses versículos, porque, de fato, são de uma riqueza imensa. Então, vamos lá, fazer uma ligação com o Novo Testamento. Durante a apresentação, vocês vão ver muito isso. Eu sempre faço ligações com o Novo Testamento para mostrar que, de fato, existe uma unidade na Bíblia. A Bíblia é separada em 2 grandes blocos, nós sabemos disso, Antigo e Novo Testamento, mas fazer ligações do Antigo com o Novo Testamento, do Novo Testamento com o Antigo, é sempre fundamental para mostrar que, de fato, age unidade na palavra de Deus. Então, no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, nós temos o nosso tema: nunca deixará de haver pobres na terra. Em João, no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 8, Jesus diz, quando Judas, o Iscariotes, Maria, a irmã de Marta, unge os pés de Jesus com óleo, um óleo caro à época, e Judas Iscariotes diz assim: mas por que o Senhor não manda ela vender esse óleo para distribuir aos mais necessitados? Então Jesus diz: pobres sempre tereis convosco, mas eu nem sempre estarei em vosso meio. Isso, meus irmãos, é um sinal claro de que nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, conhecia as Escrituras. Quando Jesus também diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é uma novidade trazida por Jesus, muito pelo contrário. Essa regra, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está no livro do Levítico. E Jesus aqui, quando no Evangelho de São João diz: pobres sempre tereis convosco, é sinal de que ele também conhecia o livro do Deuteronômio. Essa frase dita por Nosso Senhor foi extraída do livro do Deuteronômio, não foi uma novidade trazida por ele. Então, mais uma vez, repito, isso prova que nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, tinha grande conhecimento das Sagradas Escrituras.
Então vamos lá, a teologia do capítulo 15. O capítulo 15, ele fala sobre muitas coisas, mas nós vamos focar em algumas poucas, né? Primeiro, ele enfatiza o conceito de liberdade, que de algum modo traz um conteúdo que inquieta e provoca o leitor até hoje. A cada 7 anos, ou seja, no ano sabático, realizado a cada 7 anos, deveria ser realizada a remissão das dívidas dos israelitas e a libertação dos escravos. Ou seja, o ano sabático eram dois perdões, nós podemos dizer assim. É tanto um perdão divino como um perdão humano. Então, temos esses dois contextos de perdões. Um perdão de Deus e o perdão também dos homens. O tom desse texto é incondicional e não admite exceções. Ou seja, Deus diz e, de fato, o que Deus diz deve ser cumprido. Não se trata de uma proposta, não se trata de uma sugestão que Deus diz, olha, vocês podem fazer isso e podem não fazer, mas tanto faz. Se fizer, tudo bem, se não fizer, também tudo bem. Não quer dizer isso. Se trata de uma ordem, nós podemos dizer assim, entre aspas, uma ordem dada por Deus e que, de fato, deveria ser cumprida. Então, não é algo que deve ser discutido ou argumentado pela comunidade, os achismos, né? Um dizer, eu acho isso, outro, eu acho aquilo. Não, é algo que deve, é uma orientação que é dada e que deve ser rigorosamente cumprida, porque é palavra de Deus. Então, aí nós vemos essa imagem que, de fato, nos inquieta. E como nós ouvimos no capítulo 15, em alguns versículos, Deus escuta o clamor dos pobres. Em todo o transcurso das Sagradas Escrituras, nós percebemos que Deus está do lado do pobre. Nos Salmos, no Salmo 33, nós lemos o seguinte, nós rezamos o seguinte: o pobre clama a Deus e ele escuta. De fato, Deus escuta o clamor dos pobres. Isso é algo que nós devemos pensar sempre. E tanto é que já Jesus Cristo, no Santo Evangelho, diz o seguinte: todas as vezes que fizeres uma dessas coisas a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. E Jesus também diz, em seguida, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e as revelastes aos pobres, aos mais pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi a tua vontade. A palavra da boca de Deus. Em Isaías, isso para dizer que, de fato, a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que deve ser cumprida, sem mais, né? Deus fala e essa palavra deve ser cumprida pelo seu povo. Então, nós ouvimos, já saindo do livro do Deuteronômio, indo para a profecia de Isaías, vemos o seguinte: Deus dizendo pela boca do profeta Isaías: é verdade o que sai da minha boca, minha palavra é palavra irrevogável. Repito, é verdade o que sai da minha boca, minha palavra é palavra irrevogável. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Também percebemos que toda palavra que sai da boca do Senhor dos Exércitos, esse adjetivo a Deus, Senhor dos Exércitos, nós encontramos no livro de Jeremias, na profecia de Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Esse adjetivo de Senhor dos Exércitos. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, mas antes ela realiza o que ele desejou. Então, vamos tratar agora também sobre o contexto sociocultural. Até aí, tudo bem? Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu não vejo vocês, porque quando a gente bota para apresentar a tela, não dá para ver as pessoas que estão no Meet. Só vejo os slides. Mas se estão calados, é sinal de que está tudo certo. Então, vamos lá. O contexto sociocultural.
texto aí, esse slide, essa frase, eu coloquei entre aspas, porque ela foi retirada tal e qual como está no texto base para o mês desse ano. Sempre a CNBB lança materiais para as campanhas que são feitas, né? Tanto a campanha da fraternidade, semanas missionárias, como também no mês da Bíblia, a CNBB disponibiliza certos materiais. Sempre tem o livro de encontros e o texto base. Então, no texto base do mês da Bíblia desse ano, nós encontramos o seguinte: na abordagem de algumas situações de proteção dos mais vulneráveis, é necessário ter em mente o contexto de opressão e exclusão presente naquela sociedade. Ou seja, o que é que quer dizer? Nós trazemos essa temática à luz para os nossos dias, mas nós não podemos retirá-la do seu contexto histórico. Devemos levar em conta tudo aquilo que a sociedade vivia naquela época. De fato, se hoje a sociedade é opressiva, é excludente, naquela época ainda mais, mas isso reflete um contexto de um povo. Nós não podemos julgar aquelas pessoas dizendo que tiveram atitudes erradas ou algo do tipo, talvez até tivessem tido atitudes erradas, mas era o contexto daquela sociedade. Como as pessoas que forem falar de alguma coisa no futuro sobre a nossa geração deverão levar em conta o contexto histórico da época. Então, sempre quando vamos falar de sociedades passadas, de contextos passados, devemos sempre levar em consideração o contexto histórico daquela sociedade, porque senão a mensagem fica meio deturpada. Então, o legislador deuteronômico tem como objetivo acabar com a realidade de classes sociais e de pessoas excluídas e marginalizadas. O autor também critica o núcleo do problema. Qual é o núcleo do problema social, já no livro do Deuteronômio? A concentração de bens e riquezas nas mãos de poucos. Nós, quando lemos esse texto, pensamos que estamos tratando de um texto que foi escrito ontem, ou há alguns anos poucos passados. Mas não, estamos tratando de um livro muito antigo e, claro, com uma temática muito atual e muito atuante. E é isso que, de fato, nos encanta nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, nós, de fato, a reconhecemos como palavra de Deus. Deus, durante todo o tempo, inspirou homens a escreverem, a redigirem suas palavras, as maravilhas que ele fez, mas também percebemos esse contexto histórico aí. Então, a concentração de bens e riquezas nas mãos de poucos. Como disse, parece que estamos tratando de um texto que foi escrito ontem, porque é muito atual e muito atuante. E aí eu coloquei essa charge com a legenda "E o pobre, José", fazendo uma ligação àquele poema de Drummond, creio que seja Drummond. E agora, José? Tem aquele poema, "E agora, José?" E o pobre, José? E o pobre, onde é que fica nessa história toda? Nesse contexto social do livro do Deuteronômio, onde é que fica o pobre? No contexto social de hoje, também, onde é que fica o pobre nessa situação toda? No meio de tantas disputas políticas, de tantas disputas de poder, de dinheiro, onde é que fica o pobre? Isso é para a nossa reflexão. Também, quando falamos dessa temática do livro do Deuteronômio, é quase que impossível não tocar na justiça, né? Também está entre aspas, porque eu retirei tal e qual está lá no texto base. Eu mudei uma palavra. A justiça é um claro sinal do projeto de Deus e, ao mesmo tempo, uma exigência ética pessoal e comunitária. Ou seja, a justiça não deve estar tão somente na comunidade, a justiça deve estar em mim. Mas a justiça também não deve estar tão somente em mim, a justiça também deve estar na comunidade. Ou seja, nós percebemos duas coisas que andam concatenadas. A justiça está em mim
e a justiça está na comunidade. As injustiças se apresentam quase sempre na forma de abuso de poder, tanto na esfera individual quanto na esfera estrutural. Também uma temática muito atual, né? Injustiças na forma do abuso de poder. Quantas injustiças nós não temos na nossa sociedade atual devido à forma de abuso de poder? Mesmo vivendo numa democracia, certas pessoas abusam do poder para com os súditos, não é? Para com os submissos, ou melhor. E aí uma outra ligação, falando de justiça, uma outra ligação com o Novo Testamento, né? A profecia de Nossa Senhora no Cântico do Magnificat. Nós vemos o seguinte, isso em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Continua dizendo, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Então, percebemos, endossamos mais uma vez o nosso argumento extraído do livro do Deuteronômio. Deus olha, Deus escuta o clamor dos seus pobres. Ele olha para os seus pobres, ele escuta o clamor dos seus pobres. Ele exalta os humildes e sacia os famintos, tanto de fome material como de fome de justiça. E aí também nós vemos um apelo. O pobre apela a Deus por causa da mesquinhez de alguém. A pessoa que vive na abundância de bens materiais precisa ter respeito por Deus e respeitando a dignidade daqueles que vivem perifericamente. Lendo esse texto, lembramos até da parábola de Lázaro e do homem rico, que Deus diz, ou melhor, na parábola nós ouvimos Deus dizendo, você, durante a sua vida, teve os bens materiais, teve os confortos materiais. Lázaro, por sua vez, só teve os males. Então, agora você que era rico, agora você está na região dos tormentos. E Lázaro está aqui no seio de Abraão. Aí o homem diz, pai Abraão, pede que Lázaro vá avisar os meus familiares para que eles não errem pelo mesmo motivo. Então, nós vemos sempre também essa chamada da palavra de Deus para aqueles que vivem na fartura dos bens materiais e naqueles que nada têm, como Lázaro, que comia as migalhas que caíam da mesa do rico e ainda era lambido pelo cachorro. A uma pessoa, nós percebemos a figura de Lázaro, vemos que era uma pessoa sem um reconhecimento mínimo de dignidade humana. Aquele rico, ele não reconhecia Lázaro nem por um mínimo de dignidade humana. Falando também sobre que Deus é defensor dos fracos, né? É bom recordar que em muitas partes dos textos bíblicos, nós sempre somos apresentados que Deus é o defensor dos fracos. Nós temos aí essas citações do livro do Êxodo e dos Salmos. Deus, ele é o defensor dos fracos. Uma outra ligação com o Novo Testamento, o Paráclito. O Paráclito é o defensor, vem do vocábulo grego, e significa advogado, intercessor, confortador, acrescentaria aí também defensor. E vemos o seguinte no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 17 e 18. Rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que permaneça para sempre. Não vos deixareis órfãos. Ou seja, assim como nós percebemos no Antigo Testamento a figura de um Deus defensor, também nós vemos no Novo Testamento a figura de um Deus defensor. Jesus mesmo diz,
Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Paráclito, o defensor, e este vos ensinará todas as coisas. E aí também uma temática muito importante no livro do Deuteronômio, até uma temática profeta. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor teu Deus vai falar, eu sou o único Senhor. Escuta, escutai Israel, a palavra do teu Deus. Então esse escutai Israel é muito presente e de suma importância no livro do Deuteronômio. Vamos agora tratar um pouco sobre a atualidade do tema. Tenho que correr um pouquinho, que o tempo já está quase se esgotando. Então, no livro do Deuteronômio, falando de classes sociais, falando de todo esse aspecto social, nós percebemos que existe uma tríade social. Essa tríade é formada como? Através de 3 categorias, podemos assim dizer. O estrangeiro, o órfão e a viúva. Né? São sempre os que eram colocados à margem da sociedade. Estrangeiro não tinha muita valia. Órfão também não tinha muita valia. Viúva, muito menos. Né? Então, eram pessoas colocadas sempre à margem da sociedade. E o Deuteronômio fala também muito sobre a benevolência, o olhar de Deus para com essas pessoas. E aí, segundo o texto base do mês da Bíblia desse ano, nós percebemos, nós temos o seguinte questionamento. O que nos preocupa na sociedade atual? E ele elenca uma série de coisas que nos preocupam na sociedade, na conjuntura, no recorte social atual. Eu separei 3 porque falar de todos seria algo muito longo. O aumento do número de pobres, o aumento dos moradores de rua e a escassez de programas assistenciais. Quando também falaram nesse contexto, quase nesse mesmo parágrafo, o texto base também fala da campanha da fraternidade desse ano, que o tema foi olhou e sentiu compaixão, né? E também é colocado no cartaz uma imagem de Santa Dulce dos Pobres, e nós lembramos, né, da parábola do bom samaritano, né? Um homem que foi assaltado e que estava à beira do caminho, né, lá jogado. Então, nesse caminho passa um levita, olha, não faz nada. Passa um sacerdote, olha para o homem lá no chão, também não faz nada, e vai embora. E de onde menos se esperava uma ajuda, foi de onde veio essa ajuda, do samaritano. O samaritano não tinha nenhuma responsabilidade com aquele homem que estava jogado ali à beira do caminho, mas ele foi o único a dar a mão ao irmão que estava lá jogado. Então, o tema do mês bíblico, ele é mais do que atual, porque abrir a mão para o irmão pobre não significa ver apenas a realidade dos pobres, sentir piedade e não falar nada. Jesus mesmo nos diz isso: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Mas se não fizeres isso a algum dos pobres, quando você chegar no reino dos céus, o meu pai vai dizer o seguinte: estive com sede e não me deste de beber, estava com fome e não me deste de comer, estava nu e não me vestistes. Então, nós devemos ter essa atitude. Não basta ver a situação do outro, a realidade dos pobres, dizer, coitadinho, tenho tanta pena dele, né? Não devia estar assim, mas não fazer nada. Não adianta nada. Foram o que os outros da parábola tiveram. Talvez o levita e o sacerdote, a parábola não cita, mas talvez eles tenham tido compaixão do homem que estava jogado lá. Talvez eles tenham tido pena do homem que estava jogado lá à beira do caminho, que fora assaltado. Mas eles não fizeram nada. Pelo contrário, só o samaritano que viu e sentiu compaixão e cuidou dele. Né? Então, é uma coisa que deve ser constante em nossa vida. Ver,
sentir compaixão e cuidar, e tratar, e dar a mão à pessoa que está caída. Isso, de fato, é o cristianismo puro, que assim como o homem que foi assaltado também se levanta do chão. O cristianismo puro é o cristianismo que se levanta do chão. E aí já estamos quase terminando, porque só temos 5 minutos. Eu procurei elencar as pessoas brasileiras, personalidades brasileiras, que já abriram as mãos para os irmãos. Nós temos aí a figura de Santa Dulce dos Pobres, como o anjo bom da Bahia, não é? Ela recebe esse adjetivo, o anjo bom da Bahia, o anjo bom do Brasil, a primeira santa brasileira, a primeira mulher brasileira a ser canonizada. Ela, de fato, abriu as mãos para os irmãos. Também temos Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, que morreu no terremoto do Haiti, se não me engano, no ano de 2010. Estava em missão lá no Haiti quando houve o terremoto e ela morreu por lá. De fato, a doutora Zilda também abriu as mãos para os irmãos. E, por último, esse que ainda está vivo e, de fato, é uma grande inspiração, pelo menos para mim e para muitas pessoas, o padre Júlio Lancelotti. Ele é sacerdote da Arquidiocese de São Paulo e é vigário episcopal para o povo de rua. Padre Júlio, né, nesse período de pandemia, tem recebido muitas ameaças. Circulou em vários jornais, diversas vezes, as ameaças que o padre Júlio recebeu, mas, de fato, também é um homem que abre e que provavelmente continuará abrindo as mãos para os irmãos. E, por último, e você, e nós? O que é que nós estamos fazendo? Será que estamos abrindo as nossas mãos para os nossos irmãos? Ou será que somos como o levita e o sacerdote, que vê, que sente pena, mas que não faz nada? Então, é mais ou menos isso. Eu espero ter sido claro. É claro que, de fato, nós não podemos tratar sobre tudo. O texto base da campanha deste ano, ele tem 80 e poucas páginas. Eu fiz um resumo do resumo. Tratei apenas sobre os aspectos mais importantes da temática e vocês, no futuro, amanhã e depois, verão essa parte histórica e a parte teológica do livro do Deuteronômio. Mas, de fato, esse questionamento deve ficar para nós no dia de hoje. O que é que nós estamos fazendo pelos nossos irmãos pobres? Devemos sempre ter, é claro que a palavra de Deus, ela não deve ser levada apenas pela dimensão social. Não podemos reduzir a palavra de Deus tão somente a um nível social. Mas dentro dessa palavra de Deus, nós encontramos aspectos sociais dos nossos deveres para com o nosso próximo. Repetindo o tema, abre a tua mão para o teu irmão. Então, agora a gente tem um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí no chat, que aí eu vou estar lendo para que o nosso convidado de hoje, o seminarista Everton, faça então a resposta das perguntas. Eu tenho logo uma primeira questão, eu já escrevi aqui, e aí eu vou ler a questão. O Antigo Testamento, para uma boa parte dos fiéis das nossas comunidades, ele é visto com um certo receio, né? As pessoas não conseguem enxergar nele temas como misericórdia, solidariedade, liberdade. É mais uma visão legislativa, né? Recordando aquela expressão, a lei é dura, mas é lei. É uma lei que não é próxima do seu povo. E na apresentação de hoje a gente escutou por várias vezes algumas expressões e temáticas do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, que vai mostrar um cuidado com o povo, né? Esse olhar cuidadoso para com o povo, um Deus justo, mas um Deus que é próximo. E eu queria começar com essa pergunta, como é que a gente consegue
quebrar um pouco esse pensamento que as pessoas criaram sobre o Antigo Testamento e levar essa percepção, então, de que o Antigo Testamento fala de um Deus que é próximo do seu povo. Primeiro, nós temos que entender uma coisa. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos que Deus não abandona o seu povo. Deus, ele não abandona o povo, mesmo no tempo da escravidão, mesmo no tempo do exílio, Deus, ele não abandona o povo. Aí agora as pessoas também falam muito, de fato, Deus do Antigo Testamento é um Deus justiceiro, é um Deus vingativo, mas também, como estava dizendo durante a palestra, ou seja, na apresentação dos slides, é um modo de visão histórica. Nós não podemos tirar o Antigo Testamento do seu contexto. Ou seja, de fato, para o povo daquela época, era a visão que eles tinham de Deus. Era um Deus que deveria ganhar nas batalhas, era um Deus que deveria ser terrível. Tanto é que nós vimos várias vezes no Antigo Testamento que o nome de Deus é terrível e é santo. Então, o Antigo Testamento, essa leitura que nós temos hoje, emana não somente das atitudes de Deus para com o seu povo, mas também da leitura que o povo fazia de Deus. Tanto é que nós percebemos que Deus, que também existe misericórdia no Antigo Testamento. É claro que Jesus Cristo, ele planifica toda a misericórdia divina. Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai. Mas também no Antigo Testamento, nós percebemos a ação misericordiosa de Deus. Tanto é que nós vimos que duas passagens do Novo Testamento foram extraídas do Antigo Testamento. Quando Jesus ele faz a sua regra de ouro, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele pega essa frase do livro do Levítico, o segundo livro da Bíblia. Então, existe um modo, como eu já disse, repito, de leitura, né, do povo daquela época para com o seu Deus, e tudo vai se evoluindo. Né? Nós passamos pelos juízes, passamos pelos profetas, passamos pelos reis. Israel teve todas essas experiências até chegar no advento do Messias, até chegar na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como disse, de fato planifica tudo. Quando nós falamos sobre Bíblia, nós temos um documento muito bom da igreja, que significa, que é Dei Verbo, é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que fala sobre a revelação divina. E a Dei Verbo, ela fala do Antigo Testamento em 2 páginas, bem em poucas linhas, mas a mensagem central que fica, é que todo o Antigo Testamento prepara o Novo Testamento. Eu dizia isso na live que fiz semana passada sobre a Bíblia. Assim como São João Batista prepara o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, também o Antigo Testamento prepara o caminho do Novo Testamento. Então, são várias experiências, são contextos históricos que vão sendo alterados, que vão se mudando de acordo com a realidade social, de acordo com a realidade histórica, cultural daquele povo, e que vai, entre aspas, evoluindo até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se deu para entender. Deu sim. Não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma questão, mas enquanto não tem, eu tenho outra questão, porque tu sabe, né, que eu falo muito. Mas durante a apresentação, tu falou bastante sobre essa questão do olhar para com os mais vulneráveis, né? E a gente, como uma faculdade católica, a gente tem expresso na nossa missão esse olhar, né, especial para com os mais vulneráveis, os mais pobres. E essa temática que é presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida dos santos, na doutrina da igreja, é um olhar cuidadoso que é presente na temática, né, da doutrina social da igreja. Mas que a gente percebe que hoje em dia tem um certo preconceito com essa atuação social da igreja, né? Vários bispos e padres, quando tem uma atuação social mais efetiva, e nesse período que a gente vive, um período problemático na questão política, a gente vê expressões assim: Dom Helder era comunista, o Papa Francisco é comunista, ou seja, criaram um certo preconceito com
esse tipo de temática, esse tipo de olhar social que é presente na doutrina da igreja, e aí começaram a levar muito para questões partidárias. E eu queria que você, então, fizesse esse comentário. Como é que como é que a igreja enxerga esse olhar da doutrina social? O que é a sua doutrina? Isso é realmente... o Papa é comunista, Dom Helder é comunista. Como é que a gente trata com essas temáticas? Porque a gente vê que nessa polarização isso surge bastante. Olha, primeiro eu diria o seguinte: a igreja ela deve estar sempre com a consciência tranquila diante de Deus de que está cumprindo a sua missão, né? Ajudar os pobres não é coisa de partido político, é coisa de cristão, né? Como nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos tinham tudo em comum, colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Então, Jesus Cristo é o pobre por excelência. Deus se fez pobre. Tem aquele hino que nós cantamos no Natal, Adeste Fidelis, tem um texto que diz assim: nasceu em pobreza. Jesus Cristo ele foi pobre a sua vida toda. Ele esvaziou-se de si mesmo, né, como vemos nas Sagradas Escrituras. Mas não deixou de ser Deus, porque ele não deixou de ser o que era para ser o que não era. Isso é muito interessante. Mesmo sendo pobre, mesmo sendo humano, Jesus Cristo continuou sendo Deus porque não deixou de ser o que era para ser o que não era. Então, a igreja, né, nessa doutrina social ela sempre esteve presente, mas que com esse nome, essa temática, só vem receber esse nome de doutrina social depois da encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, de fato, ela cumpre essa missão de olhar para os pobres, de praticar as virtudes, os conselhos evangélicos. Em todas as Sagradas Escrituras nós percebemos isso. Eu falei várias citações do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. Deus, ele olha para o seu povo, ele olha para os pobres, ele escuta o clamor dos pobres. Então, ajudar os pobres não é fazer politicagem, ou querer puxar de um lado, ou querer puxar para outro lado. É claro que existem pessoas que têm a finalidade, né, de ajudar os pobres para ganhar algo em troca. Mas aí nós temos que lembrar daquilo que Jesus disse, daquele evangelho da quarta-feira de cinzas. Quando a tua mão direita fizer alguma coisa, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. Então nós temos que ajudar os pobres, porque é nosso dever enquanto cristãos. Não é porque uma ideologia diz isso ou uma ideologia diz aquilo. Não, é porque nosso Senhor Jesus Cristo disse. É palavra de Deus. E como nós vimos na apresentação, a palavra de Deus é a palavra irrevogável. O que sai da boca de Deus é palavra irrevogável. Não é para ser discutido na comunidade, é para ser cumprido. É ordem de Deus. Foi Ele quem nos mandou olhar para os pobres. E se a igreja cumpre a sua missão de ajudar os pobres e não é bem entendida, não é bem compreendida na sociedade, resta-nos parafrasearmos parafrasear aquela parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos maltratarem, porque assim estareis no caminho certo. Nós temos que seguir as palavras de nosso Senhor, de fato, como nós ouvimos, nós que somos da Torre, ouvimos muito do Padre Romeu, quanto mais nos aproximamos de Jesus Cristo, mais abraçamos a cruz. Então, a vida do cristão não é fácil, a missão da igreja não é fácil. A igreja sempre vai ser incompreendida, porque a igreja, de certo modo, ela incomoda os dois lados. Nós estamos vivendo num mundo tão polarizado, parece até uma guerra fria, né? Um mundo bipolarizado. Mas a igreja, ela incomoda os dois lados. Então, por isso que nós temos ataques de todos os lados, porque a palavra de Deus também incomoda. E aí nós vemos que somos bem-aventurados, porque o próprio Jesus disse: bem-aventurados quando todos falarem mal de vocês, quando todos maltratarem vocês, porque assim também fizeram comigo. Essa é a missão da igreja. Resumindo tudo, a igreja ela tem que estar com consciência plena, com consciência limpa da sua missão diante de Deus. Não só a igreja, nós também devemos estar. O mundo pode dizer o que for, mas se eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus, eu sou feliz. Deixa eu só ler aqui uns últimos comentários que as pessoas colocaram no chat.
O Gabriel Barbosa disse que foi fenomenal. A Mari Fontes disse que foi excelente. Olha Me aí. disse que a sociedade é bem excludente e ainda completou que a Bíblia é muito complexa. Nós minimizamos muito. Vejo que as pessoas interpretam a sua demanda e interesse. E o Lucas Emanuel Ferraz disse que a explanação foi muito boa, clara e objetiva. Como a gente está se aproximando agora do final do nosso encontro, tem aqui o pessoal colocando parabéns Everton, José Leonardo da Silva e o Washington Luiz Sebastião Nunes disse muito interessante as colocações. Então eu estou disponibilizando agora no chat o link para que vocês possam preencher a ata de presença. Quero agradecer muito a presença do Everton, ele vai fazer as considerações finais e pode fazer alguns comentários sobre o que as pessoas falaram agora. E dizer que amanhã, às 20 horas, nós teremos o nosso segundo dia do Encontro Bíblico. O link é o mesmo que vocês receberam hoje. Vocês vão receber amanhã de novo por e-mail o link, mas é o mesmo que vocês receberam hoje. Se alguém não se inscreveu, é só participar dos encontros e assinar as atas, que vai também receber o certificado sem nenhum problema, mas a gente precisa que todo mundo receba o certificado, porque é a partir que todo mundo assine a ata para receber o certificado, porque é a partir do preenchimento desse formulário que a gente vai enviar os certificados para as pessoas. Prestem bem atenção nos dados, coloquem o nome como querem que saia no certificado, o nome completo e o e-mail que vocês fizeram a inscrição. Então, mais uma vez, obrigado à participação de todos, a presença, e Everton é com você para que possa fazer as palavras finais. Bem, eu agradeço a você, Cordeiro, e na sua pessoa também agradeço à Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife pelo convite, também a Paróquia da Torre que se abriu a esse projeto. É muito interessante falar sobre Bíblia. Pena que só cedemos muitas vezes nas nossas reuniões, nos nossos círculos, espaço à Bíblia no mês de setembro. De fato, deveria ser algo muito permanente. Parabéns à iniciativa da faculdade, parabéns à iniciativa da paróquia em promover essa semana bíblica. Quero agradecer também o pessoal da Torre, Gleise, Marcelo, que está aí, o pessoal de Vitória, Maria José, os seminaristas que estudam comigo lá na Unicap, Mauro de Vitória também, Lucas Emanuel, José Leonardo, Washington, todos esses estudam comigo, Gabriel Barbosa, do Seminário de Olinda, nosso glorioso seminário, e também Ricardo, Luiz, da minha turma, João Vitor também está por aqui. Não? Então, muito obrigado a todos. Se eu for citar o nome de todo mundo, vai demorar muito, vai passar da hora. A minha família, que também está nos assistindo, Alba. Então, obrigado a todos os seminaristas de Olinda, da Unicap, de outras dioceses, pessoal da Torre, pessoal de Vitória, e também muito obrigado à Faculdade Imaculada Conceição do Recife pela oportunidade. Espero ter contribuído e aproveitem os próximos dias, porque serão ainda bem melhores aspectos históricos e teológicos do livro do Deuteronômio.